Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona a técnica mais usada no mundo para reduzir uma próstata, que é a chamada raspagem da próstata, ou RTU da próstata, que ano que vem estará completando 100 anos de existência. Quer saber mais? Complicações, como funciona, como é o vídeo que faz o procedimento, como a gente entra pelo canal da urina e retira os pedacinhos da próstata? Fica comigo até o final desse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Mark Neumayer, sou médico urologista focado no tratamento de problemas da próstata, câncer, hiperplasia benigna, prostatite, de forma sempre minimamente invasiva. E se você quer entender mais, tem a sua dúvida, quer compartilhar, comente aqui nos comentários ou também participe das nossas lives às segundas-feiras, 9 horas da noite, aqui no canal da próstata, mas também lá no Instagram, no @dr.markneumayer. A próstata, ela vai crescer para a maioria dos homens, podendo chegar até 100% dos homens, dependendo da faixa etária, mas alguns vão desenvolver isso antes. Tem gente que começa já a ter problema para urinar com 35 anos de idade. E veja, nem toda próstata aumentada, nem toda próstata que cresce causa problema. Da mesma forma, nem toda próstata pequena não dará problema. Muitas próstatas às vezes não crescem nos exames de imagem, mas elas podem sim ser obstrutivas. Isso é importante saber porque a próstata é um túnel. A urina passa no meio da próstata. Quando ela cresce, nem que seja com esse padrão de crescimento interno, com exames normais, mas com sintomas, vai afetar o canal da urina. E aí você vai ter um jato de urina mais fraco, vai acordar muitas vezes para urinar, tem que ir mais vezes ao banheiro, às vezes até sair correndo para o banheiro. Tudo isso são sintomas causados normalmente pela próstata. E aí o normal, né? Existe uma jornada que a maioria das pessoas percorre para melhorar isso, porque não causa dor, né? Não é dor o problema. O problema é você ficar dependente do banheiro. O problema é você ter que ir toda hora ao banheiro ou acordar à noite para urinar e você vai ficar mais cansado. E isso pode até comprometer também a parte sexual. Então é importante voltar a ter um jato de urina melhor, voltar a ter um jato de urina forte, isso é muito importante até para a bexiga não sofrer. E aí existe uma jornada que a maioria dos homens percorre, que primeiro é começar com fitoterápicos, que tem muitas vezes melhora, ou remédios que também são um pouco mais efetivos, mas chega um ponto que só procedimento vai poder curar o problema. Realmente a única forma de curar é através de procedimentos, mas chega um ponto em que é necessário fazer algo. É necessário fazer para que você não tenha complicações, para você voltar a viver de forma completa, para você poder dormir uma noite inteira, para você não precisar mais usar remédios. E aí que entra essas opções de tratamento. Hoje nós temos uma gama de procedimentos, desde aqueles ultra minimamente invasivos até procedimentos mais agressivos, mas com menor recorrência. Então, dependendo, cada caso pode ser uma técnica melhor do que outra, mas a raspagem, ela foi durante muito tempo um dos únicos procedimentos. Ou era raspagem, uma cirurgia sem cortes, ou era uma cirurgia aberta, com corte, que se retirava todo o miolo da próstata, que é como se fosse um rolep, uma enucleação, mas uma cirurgia aberta, com um tempo de recuperação maior. Então olha que legal que eu vou mostrar para vocês aqui agora, uma cirurgia, uma animação de como é feita essa raspagem. Em primeiro lugar, é importante dizer que é preciso internar em hospital, é preciso ter uma anestesia aqui, normalmente uma raquianestesia ou até uma anestesia geral, e o tempo de internação nesse tipo de procedimento varia de 1 a 2 dias, e nesse período se utiliza uma sonda. Olha aqui que interessante o que eu estou mostrando para vocês aqui, entrando pelo canal da urina, e aqui olha, a gente já pode ver essa parte de próstata, isso aqui já é próstata, entupindo o canal. Eu estou passando com uma câmera bem fina no meio da próstata é um túnel, e chegando aqui na bexiga. Quando a gente chega na bexiga, é importante olhar por dentro, ver se tem alguma pedra, alguma complicação, algum sinal importante que precisa investigar. Depois de olhado, então, aqui eu tenho uma alça de metal, que eu utilizo então a eletricidade para ir cortando os fragmentos da próstata. Eu vou tirando lascas da próstata. Veja, não existe uma estrutura ali dentro da próstata, tá? A própria próstata é o canal. Existe sim um liso esfíncter, uma parte fina de membrana, mas que pode ser retirada completamente sem nenhum problema. Então eu vou tirando essa próstata, essa parte da próstata que cresceu, que justamente é o miolo da próstata, com essa alça de metal, utilizando energia elétrica. E assim, cada vez que eu retiro um fragmento, vai ter um sangramento, e aí eu vou ter que ir lá e cauterizar. Então toda vez eu vou cauterizando para que esse sangramento não seja muito pronunciado. Então a ideia é transformar esse canal que estava fechado em um canal aberto dentro da próstata. A próstata ela permanece lá, mas sem o miolo dela. E claro que nesse tipo de técnica, por exemplo, como eu estou primeiro cortando, depois cauterizando, existe esse risco de sangramento durante o procedimento. E tem outro ponto bem importante aqui nessa técnica, que é, para eu poder enxergar, eu estou
estou utilizando um líquido. E nesse caso aqui, para poder conduzir eletricidade, tem que ser utilizado água destilada ou manitol. Qual é o problema desse tipo de irrigação para eu poder enxergar? Normalmente se utiliza de 20, 30, 40 litros desse tipo de substância, é que ela vai para a corrente sanguínea. E é a mesma coisa que injetar água no sangue, e isso não é bom. A água, ela tem um limite, porque se tiver em excesso na corrente sanguínea, ela pode intoxicar, pode causar edema cerebral, pode ter complicação de UTI, e isso é uma complicação que pode acontecer entre 1 a 2% dos casos. É uma complicação que a gente tem que tomar muito cuidado quando está fazendo esse tipo de procedimento. Aí tem o risco de sangramento, a transfusão também pode chegar a 2% dos casos, e há também um risco de estreitar o canal da urina, até pela eletricidade passando ali, que pode chegar a cerca de 4% dos pacientes operados com a raspagem. Então muitas vezes você pode dizer, olha, eu operei, fiz raspagem, ou um amigo meu fez raspagem, mas não adiantou de nada. Duas coisas podem ter acontecido, ou a próstata voltou a crescer, não foi retirado tudo, isso é muito comum, a raspagem não consegue retirar todo o miolo muitas vezes, especialmente para próstatas grandes é difícil retirar o miolo, uma cirurgia muito demorada com mais risco de complicação. Ou essa próstata fechou, na cicatrização fechou novamente, aí tem que olhar por dentro novamente, tem que fazer uma correção, que na maioria das vezes é um caso mais leve, especialmente quando você melhorou e voltou a piorar depois de 40 dias. Chance de continência existe? Existe chance de incontinência. Chance de potência existe? Existe chance de potência, mas são riscos realmente reduzidos, cerca de também ali em torno de até 3%, variando de 1 a 3%. São complicações relacionadas com essa técnica, e por essas complicações, pelo risco de intoxicação, foram desenvolvidas novos métodos, novas técnicas, como eu vou mostrar para vocês agora. Quem quiser entender como é que funciona a cirurgia a laser, vou falar agora um pouco do Green Light, não do Rolep. O Rolep é muito difícil de explicar aqui com animação, que é essa técnica aqui chamada Green Light. A técnica Green Light é uma das técnicas mais realizadas nos Estados Unidos. Então, essa técnica ela é totalmente feita também pelo canal da urina, com o mesmo tipo de anestesia. Então aqui a gente está vendo a próstata e agora chegando na bexiga, uma bexiga aqui nesse caso muito trabeculada, musculosa, é uma bexiga sofrida aqui nesse caso. E a gente está vendo a próstata aqui, ó. Isso aqui é tudo próstata, fechando, obstruindo o canal da urina. E a ideia no laser, do Green Light, o laser vai sair para a lateral e vai vaporizando aqui a próstata, transformando em vapor, e ela já sela, já não deixa sangrar. Não vai ter fragmento, né? Os fragmentos aqui não existem. Lá na RTU a gente tem que retirar os fragmentos depois lavando a bexiga pelo canal. Não precisa abrir, e aqui ele vaporiza, então já sai na própria irrigação ali, já fica saindo. E então não tem fragmento, e ele não sangra. Então é uma técnica até para quem usa anticoagulação, essa técnica aqui é possível realizar. É interessante também que o fluido, para eu poder enxergar, toda hora está entrando soro aqui dentro, pode ser um soro fisiológico, aí não tem aquele risco de intoxicação que eu comentei na raspagem. Então é uma técnica muito segura, muito eficaz, com chance menor de complicação, até porque o material é mais fino do que uma raspagem tradicional. Então nos Estados Unidos essa técnica aqui é muito realizada, a gente também faz bastante aqui. Eu gosto muito de utilizar essa técnica para quem tem próstatas menores, até 60 gramas, e não tem objetivo de preservar a ejaculação. Então se teu objetivo é preservar a ejaculação, raspagem ou laser não são as melhores opções. Claro que vai depender também de outros fatores, como é que está a tua bexiga, como é que é o formato da tua próstata, o tamanho da próstata, se tem pedra junto ou não, que isso pode definir o melhor cenário, a melhor técnica para o seu caso. Para você ter uma ideia, eu demoro 1 hora em uma avaliação para definir, e às vezes até mais, né? Muitas vezes mais, para definir a melhor técnica para cada caso. E isso é uma conversa também, né? Então existe a melhor técnica, existe uma outra opção que a gente pode colocar, o que vai mudar nessas situações, muitas vezes, também é o acompanhamento. Tá? Tem pessoas que vão ter um pós-operatório com uma técnica um pouco pior que se fosse com outra. E aí a gente tem que discutir isso em consulta. Por isso não é uma consulta de 15 minutos como normalmente o convênio, né? Muitas vezes coloca só 10, 15 minutos, 20 no máximo de consulta. Então por isso até eu não atendo pelos convênios. Agora, para quem quer preservar a ejaculação, essa é uma das outras técnicas que a gente utiliza, que é a injeção intraprostática de vapor. Tem uma técnica que chegou no Brasil, fui um dos pioneiros aqui em 2023. Eu também aqui entro pelo canal da urina. Então aqui nessa técnica da injeção intraprostática de vapor, também é feito pelo canal, mas aqui é só uma sedação, que você não precisa ficar internado, não precisa passar a noite no hospital, e a anestesia então é muito mais superficial. Primeiro eu olho como é que tá a bexiga, olho como é que tá a próstata, uma próstata também aqui nesse caso muito obstrutiva, né, muito fechada, e aqui essa parte de trás
que eu estou mostrando aqui atrás, isso aqui é o lobo mediano, que está embaixo do vídeo, é a parte do lobo mediano, uma parte da próstata bem obstrutiva que cresce para dentro da bexiga. A gente vai ver que, primeiro, o que a gente tem que fazer é medir aqui o comprimento dessa uretra, do canal da urina dentro da próstata, e aí na sequência eu vou começar a fazer a medição para introduzir a agulha do Rezum. Então essa medição ela é feita de forma muito rápida, né? No caso aqui, eu vou injetar vapor na parte da próstata que cresceu a uma determinada distância de uma injeção em relação à outra. Então são várias injeções no mesmo momento. Aqui você vai ver que a agulha já está dentro da próstata, né? Então aqui eu estou injetando vapor, cada injeção dura cerca de 9 segundos e depois eu retiro essa agulha e vou para outro lugar injetar em outra localização. Eu até aprimorei essa técnica aqui, hoje em dia eu faço com ultrassom transoperatório, então eu acompanho para onde esse vapor está indo e é muito comum encontrar próstatas que têm nódulos hiperplásicos, são nódulos benignos, não é nada a ver com câncer, mas que o vapor não entra nesses nódulos, tá? Muitas vezes se eu injetei fora desse nódulo, o vapor não entra no nódulo. E aí com o ultrassom eu consigo identificar esses nódulos e aí sim eu miro a agulha direto. Eu trato realmente toda a parte da próstata que cresceu com a ajuda do ultrassom, é o que eu chamei de Rezum Ultra. Me apresentei no congresso recentemente. Eu acredito que isso pode até virar uma técnica reconhecida internacionalmente. Ou seja, eu criei aqui não só o panorama da raspagem da próstata, que está amplamente disponível, é o que os convênios muitas vezes cobrem, né? Ele não tem tecnologia embutida, então você não tem o investimento em tecnologia. E eu também já apresentei o laser, apresentei a injeção de vapor em situações diversas e que para isso o primeiro passo é você querer melhorar, que vale a pena, né? O que eu escuto do outro lado muitas vezes é: poxa doutor, por que eu não fiz isso antes? E ter a correta indicação, é preciso ter avaliação, é preciso ter alguns exames e é por isso que eu falo aqui, não dá para definir a técnica só pelo tamanho de próstata, nem pelo teu PSA. E eu espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, isso ajuda aqui o canal, ajuda outras pessoas, compartilhe com quem você acha que isso é interessante e não deixe de participar das nossas lives segundas-feiras às 9 horas da noite. Aguardo você lá.